Milionário revela segredo chocante na lua de mel, com a mendiga negra casada. A lua de mel de Eloá Montenegro e Heitor Vasconcelos na deslumbrante Costa Amalfitana parecia um conto de fadas. Eles cruzavam as ruas pequenas de Positano, envoltos por flores coloridas e o aroma do mar. Eloá, eleita a mais bela do seu círculo social, se sentia invencível ao lado do milionário carismático. Mas o glamour da vida perfeita não passaria de uma ilusão. Em uma tarde ensolarada, enquanto o sol mergulhava no Mediterrâneo, um estranho apareceu. Lorenzo Dalbari, com seus olhos penetrantes e sorriso insincero, interrompeu seu passeio. "Você não sabe quem realmente é, sabe?" disse ele, a voz carregada de um tom misterioso. Eloá deu uma risada nervosa, mas a inquietação começou a brotar. Quem era aquele homem? O glamour começava a desvanecer. Lorenzo Os segredos da sua família são mais sombrios do que você imagina? Corrupção, poder, vida e morte. Isso tudo tem um preço. As palavras ecoaram em sua mente como um trovão. O ar pesado a envolvia e Eloá sentiu um frio na barriga. "Do que você está falando?" Ela questionou, esforçando-se para manter a compostura. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar uma verdade inabalável. Júlia Campani, a mulher que investigou os podres da sua linhagem, foi assassinada. E sua vida perfeita pode ser um ato de defesa em meio a um mundo repleto de mentiras. Eloá ficou paralisada. As memórias de Júlia, a corajosa repórter, invadiram sua mente. Uma mulher que tentou expor a verdade e pagou com a vida. Enquanto Lorenzo falava, a tensão crescia. Heitor, observando à distância, sentiu o espaço entre eles se encher de verdades não ditas. Ele se aproximava. A expressão dele misturava preocupação e irritação. "Eloá, tá tudo bem?" ele perguntou, o olhar fixo no homem desconhecido. Eloá virou-se de volta para Lorenzo, mas ele já havia desaparecido, como se fosse uma miragem. O que ele disse a perseguia mais do que o horizonte à sua frente. Ela olhou para Heitor e, pela primeira vez, sentiu um nó na garganta. Tudo o que eles construíram estava prestes a desmoronar. "Nada disso está certo", ela murmurou, tentando afastar a dor que começava a fester. Nos dias seguintes, as palavras de Lorenzo a atormentavam. Heitor percebeu a mudança em Eloá e a pressão aumentava. "Você precisa parar de se deixar influenciar por estranhos. Temos uma vida perfeita", ele insistia. Como ela poderia explicar que essa perfeição agora parecia uma máscara? A ideia de justiça começava a florescer em seu coração, mas o medo da perda e a dúvida a aprisionavam. E agora? O que fazer quando a verdade começa a desmoronar as ilusões? Eloá olhou pela janela de seu quarto de hotel, o mar brilhando sob o sol poente, enquanto o peso das expectativas a esmagava. O que a esperava além deste momento? Ela precisava decidir. A escolha entre o conforto de seu casamento ou a busca por justiça se tornava inevitável. E o futuro, tão incerto, gritava por uma resposta. "Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eloá olhou pela janela. As ondas do mar criavam um movimento hipnótico, mas sua mente estava longe. O que Lorenzo dissera a atormentava. O amor, a segurança, tudo parecia uma fachada. As palavras dele reverberavam. Corrupção, poder, vida e morte. A cada momento a dúvida crescia e o encantamento da lua de mel começou a se desfazer. Heitor entrou no quarto com uma expressão tensa. O que você tem? Estava tão animado esses dias e agora isso? Questionou, o tom dele transparecendo preocupação. Eloá hesitou, mas a verdade ardia dentro dela. Heitor, o que poderia dizer que a fachada que construíram estava ameaçada? Antes que pudesse completar a frase, um grito ecoou do andar de baixo. Eloá e Heitor correram para fora do quarto, descendo as escadas em passos apressados. O corredor estava agitado e pessoas murmuravam. O que aconteceu? Eloá perguntou a uma funcionária do hotel ao passar correndo. O rosto dela estava pálido e os olhos arregalados a respondem com um sussurro. Um acidente? Não sei, mas parece sério. Ao chegarem ao saguão, o caos era evidente. Um homem estava caído no chão, com sangue escorrendo pela cabeça. Eloá reconheceu o rosto e sua respiração se suspendeu. Era Lorenzo! Não! Eloá gritou, a cena provocando um turbilhão de emoções. Heitor segurou seu braço, tentando acalmá-la, mas a angústia a invadia. Lorenzo estava imóvel. O que aquela verdade significava agora? As palavras que ele dissera antes sugeriam algo mais sombrio. Parece que ele foi empurrado. Alguém comentou, olhando em choque para o corpo. As especulações se espalhavam e Eloá sentiu-se presa entre a necessidade de entender e o impacto do que acontecia. Um repórter que claramente reconhecera Lorenzo já estava telefonando enquanto outros se aproximavam, tentando saber mais. Heitor, precisamos descobrir o que aconteceu, Eloá disse, os olhos ainda fixos na cena caótica. Ele hesitou. Talvez devêssemos esperar a polícia, mas a urgência dentro dela pulsava como um coração acelerado. As consequências daquelas revelações precisavam ser entendidas. Enquanto isso, uma mulher de repente surgiu na multidão. Eloá a reconheceu. Era Júlia, a repórter que havia investigado o passado obscuro da família. E naquele momento, a expressão daquela mulher iluminou algo dentro de Eloá. Júlia, você está viva? Ela não conseguia acreditar. A jornalista havia desaparecido anos atrás durante suas investigações. Júlia olhou para Eloá com um olhar intenso. Você precisa saber a verdade, Eloá. O assassinato de Lorenzo não foi apenas um acidente. O que ele revelaria podia derrubar tudo o que você conhece. As palavras dela estavam carregadas de pânico. Os murmúrios aumentaram e a tensão na sala crescia. Eloá se sentia perdida. Por que você está aqui? O que Lorenzo sabia? A expectativa de um sentido para todo aquele caos começava a se formar, mas o horrendo panorama ainda era nebuloso. Nesse instante,
O eco de sirenes polícia cortou o ar e Eloá percebeu que o tempo se esgotava. O que a verdade fazia com o que havia construído? E, acima de tudo, quem realmente estava por trás daquele crime? O olhar de Júlia não deixava dúvidas. A busca por justiça estava apenas começando e as revelações que viriam mudariam tudo. Enquanto o som da sirene se aproximava, a pressão dentro de Eloá só aumentava. Júlia, o que você quer dizer? A repórter tinha a chave de algo sombrio e Eloá precisava saber. As palavras ainda ecoavam, carregadas de um pavor palpável. O corpo de Lorenzo estava lá, frio e sem vida. Mas a verdade que ele carregava parecia mais ameaçadora. Se você não agir agora, pode ser tarde demais, Júlia insistiu, olhando ao redor nervosamente. O desejo de Eloá por respostas se tornava uma fome insuportável. Ele tinha provas de tudo. Sabe da fonte de que a sua família, Eloá, pode te custar a vida. Heitor ao lado sentia ansiedade. A polícia vai chegar. As palavras de Júlia eram como uma corrente puxando-a para mais perto do abismo. Heitor, não podemos simplesmente sair desse jeito. O pânico estava em seus olhos. Seu não entende, seu marido. Júlia começou, mas antes que pudesse continuar, uma explosão de iluminação rasgou o céu. Um clarão intenso proveniente de um carro na entrada do hotel tomou conta do saguão, fazendo todos se afastarem. O choque e a confusão tomaram conta. "Cuidado!" alguém gritou, enquanto um carro preto com os vidros escuros jogava poeira e tristeza para o ar. Eloá se virou com o coração acelerado. A figura que saiu do carro parou o tempo. Era uma mulher com um olhar intenso e decidido, que avançava em direção ao corpo de Lorenzo. "Espera! Não!" Heitor gritou, puxando Eloá. Ela não conseguia se mover. A mulher se abaixou e começou a examinar o corpo. Sua expressão era uma mistura de medo e determinação. E quanto mais ela se aproximava, mais Eloá sentia uma conexão familiar. Era impossível, mas saiu de seus lábios em um sussurro incrédulo. "Lúcia!" a mulher exclamou, levantando os olhos, revelando o mesmo brilho intenso que Eloá conhecia bem. Era sua mãe, que tinha desaparecido anos atrás. Em meio a um escândalo que abalaram suas vidas, o momento era surreal, como um pesadelo que cobrava a realidade com um abraço frio. "Como você pode estar aqui? O que está acontecendo?" A voz de Eloá trêmula, misturada com uma onda de emoções intensas. O ambiente se contorceu ao redor delas enquanto o resto do mundo sumia. "Não dá para explicar agora. Você precisa ouvir. A morte de Lorenzo não foi um acaso. Ele encontrou algo, e algo muito maior está em jogo." O rosto dela estava pálido, mas os olhos carregavam uma paixão ardente. "Estou de volta para proteger você, mas não tenho tempo. Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu." O desespero em sua voz agitou Eloá, que já estava em um turbilhão de incertezas. "É mentira! Tem algo a mais!" Heitor retrucou, sentindo-se traído e isolado. "Você estava viva e não apareceu durante todo esse tempo?" A acusação foi como uma flecha em direção a Lúcia. "Agora não é hora para isso. Eloá, saia desse lugar. A verdade está prestes a ser revelada e você não está a salvo aqui," gritou Lúcia, sua voz cortante em meio ao caos. Então, como se tudo tivesse sido ensaiado, outros carros começaram a chegar. Figuras de terno escuro desceram rapidamente e Eloá percebeu que não estavam ali para ajudar.
Olhares e gestos decididos pairavam no ar, um clima de ameaça crescente. Eloá estava paralisada. Os segredos, as revelações, a máfia. Todos os fios se entrelaçavam em um pesadelo sem fim. Mãe, o que você sabe? O que Lorenzo descobriu? As perguntas fervilhavam em sua mente, mas não havia tempo. No próximo momento, tudo pode mudar. As palavras de Lúcia estavam quase perdidas no burburinho, mas Eloá sentiu uma faísca de esperança em meio ao pânico. Não havia como recuar agora! Uma explosão de sons e caos invadiu a cena. Enquanto Eloá segurava a mão da mãe, a verdade promissora se tornava uma lâmina afiada e tudo ao seu redor desmoronava. O futuro estava prestes a lançar-lhes no desconhecido e a pergunta pairava: até onde você iria para descobrir a verdade? O sino soou e a noite estava apenas começando. A tensão no ar era palpável. Eloá segurava a mão da mãe, seu coração batendo como um tambor furioso. Mãe, o que você sabe? O que Lorenzo descobriu? O caos ao redor parecia distante, mas as palavras de sua mãe ecoavam como um alerta. Eloá mal conseguia respirar. A urgência da situação pesava sobre seus ombros. Há muito em jogo, Eloá. A verdade que Lorenzo guardava pode ser a chave para nossa sobrevivência. Lúcia estava visivelmente abalada. Suas mãos tremiam enquanto ela se esforçava para se manter firme. O grito de Heitor cortou o ar, revelando sua crescente frustração e medo. Precisamos sair, agora! Ele puxou Eloá, mas seus pés estavam mortos, cravados no chão. A mãe estava de volta, mas as revelações ameaçavam tudo o que conhecia. Os passos pesados de homens de terno ecoavam cada vez mais perto. Não! Não pode ir! O rosto de Eloá estava pálido. Ela não podia deixar sua mãe ir novamente. As memórias do passado a atormentavam. O sentimento de abandono e as perguntas sem resposta a perseguiam. Você precisa me dizer o que está acontecendo. Nesse momento, uma explosão repentina de vozes ilustrou o saguão. Em meio à multidão, uma figura familiar surgiu. Era Andréia, uma antiga amiga de Eloá. Mas seu semblante estava distante, quase vazio. Algo estava muito errado. Ao se aproximar, seus olhos refletiam medo profundo. Eloá, você precisa saber. Lorenzo estava envolvido em algo muito maior. Andréia mal conseguia se conter, a voz falhando enquanto continuava. Ele não era quem você pensa. Havia um motivo para ele estar na sua vida. E você precisa afastar-se dele. As palavras de Andréia eram como facadas. O chão sob os pés de Eloá parecia desmoronar e o choque a imobilizava. O que está dizendo? Lorenzo, ele estava tentando ajudar. O dilema transbordou, mas a angústia no olhar de Andréia gritava-lhe que algo estava profundamente errado. Ele era uma isca. Ele não estava do seu lado. É uma armadilha. A revelação chocante pairou no ar, enquanto os murmúrios da multidão aumentavam em volume. Eloá não podia acreditar. Seu mundo estava se desfacelando, e a verdade que tanto buscava parecia se transformar em um pesadelo ainda maior. Eloá, por favor. A súplica de Heitor tensionou o ambiente. Ele finalmente a forçou a olhar nos olhos dele. Precisamos ir. E você sabe disso. A conexão entre eles, antes tão sólida, agora estava fragilizada. O que mais ele ocultava? Enquanto a multidão crescia, a figura de Lúcia desapareceu de vista. Eloá virou a cabeça em busca dela,
Mas sua mãe tinha se distraído com algo nas sombras. E então, de repente, o grito de puro terror atravessou o saguão, congelando o tempo. Ela, uma mulher com figuras que se mesclavam entre a luz e a escuridão, avançou, derrubando tudo em seu caminho. Eloá reconheceu as feições antes de os gritos ecoarem. Era a tia perdida, Clara, que todos acreditavam estar morta. Mas ela estava ali, viva, com um olhar frio e resoluto. Olhem para o que vocês trouxeram! E então a verdade começou a despontar. Os segredos foram expostos como se uma camada de papel tivesse sido rasgada. Os laços familiares, as traições, o assassinato de Lorenzo e o vínculo mortal com o passado começaram a formar um labirinto de horror. A revelação da presença de Clara trouxe mais perguntas do que respostas. Qual era o papel dela nisso tudo? Não pode ser! Clara, o que você fez? O sentimento de traição apertou o coração de Eloá. A multidão ressoava em agitação, gritos e murmúrios se misturando em uma confusão desesperada. Eu fiz o que precisava ser feito, Eloá. Você não entende. A verdade pode te destruir. A voz de Clara era grave e Eloá sentiu que todo o seu mundo estava se desmoronando ao redor dela. A verdade estava a poucos passos de ser revelada, mas estava tão distante quanto o céu noturno, com os homens de terno cada vez mais próximos e a tensão crescendo. Eloá sabia que as respostas estavam prestes a vir, mas sem certeza do que custariam. O futuro foi engolido pela escuridão e Eloá se sentiu presa em um redemoinho de caos, onde cada escolha poderia ser fatal, onde a verdade se tornava mais confusa. Uma única questão pairava em sua mente: quem realmente poderia ser confiável? A tensão no ar era palpável. Eloá segurava a mão da mãe, seu coração batendo como um tambor furioso. Mãe, o que você sabe? O que Lorenzo descobriu? O caos ao redor parecia distante, mas as palavras de sua mãe ecoavam como um alerta, carregadas de um desespero que gnoses incompreensível. O que quer que estivesse para acontecer parecia prestes a ser liberado, e Eloá sentia a pressão crescendo. De repente, um grito atravessou o saguão, rasgando o barulho. Ele está vindo! Uma voz familiar, mas com um tom de pavor. Era Andreia, a amiga que tinha se perdido entre as sombras. Seus olhos estavam arregalados, cheios de terror. Ele está atrás de você, Eloá! O que você fez? O que Lorenzo descobriu? Eloá sentiu uma onda de confusão. Do que você está falando? Ela olhou ao redor, buscando o que poderia ser uma ameaça. Todos pareciam em pânico. A multidão se dividiu, como se um tsunami estivesse prestes a atingir. Vozes gritavam e Eloá podia sentir o medo crescente. A figura que se destacava no meio do caos parecia estar procurando por ela. Ele! Gritou Andreia, apontando para um homem que se aproximava, seu rosto coberto por uma máscara escura. O homem parou a poucos passos dela e Eloá teve um acesso de terror. O olhar nos olhos dele era gelado. Ela percebeu que ele não estava apenas atrás de Lorenzo, mas estava lá por causa dela. A conexão era clara como o dia. Mãe! Eloá virou para Lúcia, mas sua mãe estava distraída, tentando entender o que estava acontecendo. De repente, outras figuras surgiram, todas em ternos escuros, todos se movendo com uma precisão alarmante. Um dos homens encarou Eloá direto nos olhos. Você se meteu em algo que não entende, Eloá, disse um deles, sua voz profunda e ameaçadora.
É melhor você vir conosco. Os gritos se tornaram mais intensos. O saguão estava em completo alvoroço. Eloá sentiu que o chão sob ela se tornava um mar revolto. Heitor, precisamos sair! Ela gritou, mas Heitor estava parado, incapaz de se mover diante da cena. Era como se o tempo tivesse parado para ele. E então, a reviravolta inesperada aconteceu. Clara, a tia que todos acreditavam estar morta, deu um passo à frente, seu olhar intenso. Parem! Estou aqui! As palavras dela ecoaram e, momentaneamente, tudo ficou em silêncio. Os homens em terra hesitaram. Clara era apenas uma figura entre eles, mas sua presença parecia mudar o jogo. Você não pode levá-la! Clara gritou, e o desespero em sua voz cortou Eloá como uma lâmina. Ela não sabe o que eles planejam. O olhar de Clara era de pura determinação. E então, antes de Eloá conseguir processar, Clara puxou algo de dentro do casaco. A arma. O brilho metálico surgiu instantaneamente, a luz refletindo na esfera em seu punho. O clamor da multidão se intensificou. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Eloá sentiu que a respiração dela também começava a falhar. Clara, o que você está fazendo? A incredulidade se filtrou em sua pergunta, mas não havia tempo para respostas. O homem mascarado avançou e Clara disparou. O som da arma ecoou pelo saguão e a cena se desenrolou em um frenesi de terror. A bala disparou em direção ao homem, mas em um momento de paralisante confusão, tudo virou um caos incontrolável. A bala atingiu um dos homens de terno, que caiu no chão. Mas em um movimento rápido, o mascarado puxou um outro. E no meio disso tudo, a revelação desmoronou, como um castelo de cartas. Não! Isso não pode estar acontecendo! Eloá gritou. Enquanto as pessoas ao redor começavam a gritar, a situação se tornava ainda mais caótica. O que realmente estava acontecendo? Segredos se desdobravam e Clara, que todos acreditavam estar morta, tinha um papel crucial neste pesadelo. Eloá, você precisa escolher agora. Não sei quanto tempo temos. Clara gritou, enquanto a confusão se espalhava como um relâmpago. Ou você me segue, ou você fica. O coração de Eloá disparava. Mas é verdade sobre Lorenzo. O que ele descobriu? Cada pergunta que ela fizera parecia ecoar vazia, perdida em meio ao tirano barulho. Ele não queria verdade, Eloá. Ele queria poder. Se você ficar, você pode perder tudo. Todos nós. Clara se despedia em um tom urgente e Eloá percebeu algo devastador em seus olhos. Era uma súplica disfarçada de uma verdade irrefutável. Vamos! Heitor puxou Eloá mais uma vez. Mas uma sombra se aproximava, um movimento rápido e furtivo. A origem de todos os males estava prestes a ser revelada. E elas não sabiam quem estavam realmente enfrentando. A pergunta que pairava no ar penetrava o cerne da alma de Eloá. Quantos segredos mais estavam se escondendo nas sombras? E com a adrenalina fervilhando, o sino do hotel ecoou, tornando aquele momento perfeito para uma nova mudança. As luzes apagaram-se. Um grito penoso ecoou e a cena afetou cada um ali, deixando uma marca que jamais seria esquecida. A noite estava apenas começando e Eloá sabia. A verdade viria a um custo inimaginável. Eloá estava paralisada, o coração disparando enquanto via sua mãe Lúcia confrontar o caos à sua frente. Algo mais estava prestes a acontecer e cada segundo parecia uma eternidade. O grito de Clara ainda ecoava quando o homem mascarado avançou, a tensão cortando o ar como uma faca. Todos ao redor pareciam se mover em câmera lenta. Você não sabe com quem está se metendo. O homem gritou, mas suas palavras foram ofuscadas pela confusão crescente. Ele se lançou para a frente. O pânico tomou conta do saguão e o tempo parecia estar prestes a romper.
Uma figura surgiu em meio à multidão, como um fantasma, avançando com um brilho no olhar. Parem, eu tenho a resposta! Uma voz poderosa atravessou o barulho e fez todos se virarem. Era Lorenzo, mas ele estava vivo. A cena parou. Como isso era possível? Eloá ficou em choque. O nó na garganta se firmou. Lorenzo caminhava em direção ao centro, o olhar fixo, como se estivesse fora da realidade. Eu não deveria estar aqui, ele gritou, ignorando o desastre ao seu redor. As pessoas começaram a cochichar, confusas, sem entender se estavam testemunhando um milagre ou uma alucinação coletiva. Mente fora, Eloá! Heitor gritou, puxando-a para o lado, enquanto Clara e Lúcia se encaravam, atordoadas. Mas Eloá não conseguia desviar o olhar. Lorenzo andou mais perto e, com uma expressão de desespero, começou a falar. Eu sei o que estão planejando. Estão atrás de você. É um jogo mortal. As palavras caíam como pedras no fundo do seu estômago. O que isso significava? Eloá sentiu o ar faltar. Sua mente girava em um turbilhão de perguntas. Júlia, você está bem? O que você me deixou? Lorenzo chamou, enquanto puxava um envelope de dentro do paletó. Os olhos dele clamando por atenção. Isso tem a verdade que pode salvar todos nós. Ele continuou, se movendo para onde o corpo de seu amigo caía, a bala ainda ecoando em seus ouvidos. A afirmação de Lorenzo cortou o barulho. O que significava? Algo relacionado ao assassinato e à contagem de segredos secretos? Clara fez um movimento rápido, não entendendo a gravidade da situação. Lorenzo, você deveria estar morto! Você está colocando todos nós em risco. O medo instalou-se na sala, evidente nas expressões de todos que presenciavam o espetáculo. A multidão estava em estado de agitação, mas Lorenzo não parecia se importar. Eu não sei em quem confiar agora, mas o que vem é muito maior do que imaginamos. Precisamos nos unir. Ele estava desesperado, a urgência impregnando suas palavras. Eloá sentiu o chão se abrir sob seus pés. A última vez que viu Lorenzo, acreditava que ele estava morto. Agora ele estava aqui, vivendo e respirando, no meio desse caos. O sussurro dos segredos armazenados começou a emergir novamente, ameaçando engolir todos eles de uma vez. Ao tentar entender o que criara toda essa situação, Eloá levantou-se em busca de um fio de esperança. Mas por que você está fazendo isso? Por que voltou agora? Sua voz tremia, cheia de insegurança. A resposta dele era tensa, revelando um lado sombrio. Por que não fui eu a puxar o gatilho? Ele começou. A frase pairou no ar, pesando como chumbo, enquanto a multidão grunhia de confusão. O que ele estava insinuando? Manipulando tudo isso, e se não fizermos algo rápido, todos os nossos segredos estarão expostos. Então, a horda de homens em ternos escuros se aproximou, e o olhar de Lorenzo estava fixo neles, como um predador à espreita. Vocês precisam sair daqui. Agora! Soou a sua voz, com uma determinação frenética. A urgência na atmosfera estava quase palpável e Eloá sabia que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Um grito cortou o tumulto e Eloá viu uma mulher ser empurrada da multidão. Era Andréia. Ela estava pálida, com os olhos arregalados. Eloá, você não pode confiar nele! Ela gritou,
A desesperança em sua voz coreografava um alerta, mas a pressão da situação fez com que tudo parecesse ainda mais incerto. Nesse momento, uma explosão. Luzes amarelas e sons de metal ecoaram através do espaço, e um balanço nas paredes fez as cabeças se virarem. Um dos homens tinha runido uma arma e apontado para longe, enquanto Lorenzo lutava contra a multidão. Eloá percebeu a cena extraordinária se desenrolando diante deles. Vá! A voz de Lúcia gritou, enquanto a realidade se distorcia ao redor dela. Um mar de sentimentos se agitando. Eloá tinha que decidir. Cada segundo parecia um ciclo interminável. Ela olhou para Heitor, depois para sua mãe e para Lorenzo, com um nó no coração. Lá fora, Osco, talvez a última chance de descobrir a verdade. Ou uma armadilha mortal que centralizava sua vida e suas decisões. Uma escolha se apresentava à frente, mas as consequências poderiam ser devastadoras. Qual seria o preço da verdade nesse jogo mortal? O sino do hotel ecoou mais uma vez e a noite estava apenas começando. O mistério que envolvia todos eles ganhava vida própria. Cada escolha insinuando um caminho sombrio à frente. Eloá estava paralisada, o coração disparando enquanto observava Lorenzo no meio do caos. As palavras dele cortavam como lâminas. Eu sei que você não tem muito tempo, mas você precisa saber. A verdade é mais perigosa do que imagina. O pânico dominava seu olhar. E Eloá mal conseguia processar o que ele queria dizer. Um grito atravessou a sala e a tensão era quase insuportável. Todos se viraram quando um dos homens de terno, ainda com um brilho ameaçador nos olhos, avançou para Lorenzo. Você não devia ter voltado, o homem rosnou, a raiva escorrendo de cada palavra. Lorenzo se virou. Sua expressão desafiadora, mas havia um pequeno tremor em suas mãos. Era evidente. Ele estava com medo. Eloá sentiu um aperto no peito. Lorenzo, o que você sabe? Por favor, me diga. Ela estava a poucos passos dele, mas a distância parecia infinita. Ele hesitou, olhando para a multidão em pânico e depois para sua mãe, Lúcia. Eu não tenho tempo, Eloá. Você precisa entender. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um estrondo estrondoso ecoou pela sala. E o chão tremia sob seus pés. Luzes piscavam e eletricidade percorria o ar. Eloá viu um homem caindo ao chão, um brilho de metal no ar. Era como se o mundo tivesse congelado. Corra! O grito de Clara cortou a confusão e Eloá se virou. O homem que havia caído não era Lorenzo. Era alguém que tinha vindo para fazer um trabalho sujo. Alguém que agora estava caído, a vida escorrendo dele. Lágrimas encheram os olhos de Eloá, mas não havia tempo para lamento. O homem mascarado, que estava se aproximando, parou diante dela. Você não é mais bem-vinda aqui, Eloá, ele disse, a voz sombria. Então, sem pensar, ela reagiu. Eu não vou deixar que você faça mais mal. Em um impulso, ela olhou para Lorenzo. Se você sabe de algo, agora é a hora. Mas, ao olhar para Lorenzo, ela viu uma expressão que jamais esperaria. O desprezo. Eloá, você não entende. Este jogo é maior do que você e eu. Ele estava se afastando dela. E algo dentro dela quebrou. Você estava me manipulando o tempo todo. A acusação saiu como um rasteiro, cortando o ar ao seu redor. O desespero crescia.
E Eloá sentiu que todos os laços se rompessem. Não era mais sobre eles, era sobre sobrevivência. E cada um estava por si. Você não é quem eu pensei que fosse, Lorenzo. As palavras ecoaram como um disparo. O que mais ele escondia? As lembranças da lua de mel se desfazendo rapidamente, enquanto um ralo de impossíveis verdades se abria diante dela. Clara fez um movimento súbito, empurrando um dos agentes de terno. Ele tá jogando um jogo e você não faz ideia do que realmente está acontecendo. A cada palavra, a confusão se aprofundava. Eloá olhou para Heitor e viu um amigo que também estava abalado, mas sem respostas. Heitor, você sabia? Mas antes que ele pudesse responder, um terceiro homem apareceu, seu olhar frio cortando a sala como uma lâmina. É hora de terminar isso! Ele ergueu um dispositivo que brilhava ameaçadoramente. Se mover, não haverá como voltar atrás. O desespero tomou conta de Eloá e toda a verdade começou a se moldar em seu cérebro. A reviravolta que Lorenzo havia proposto não se tratava apenas de segredos familiares, mas de um sistema de mentiras profunda como o oceano. Mas quem entre eles era realmente confiável? Tudo se revirava dentro dela e o futuro tornou-se um abismo. Com o movimento das pessoas se intensificando, a tensão era cada vez mais palpável. Lorenzo, você me traiu mais do que uma vez. Eloá sentiu a dor se transformar em raiva. Não havia como voltar atrás. O jogo que todos estavam jogando era mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. E no momento em que o dispositivo começou a emitir um zumbido penetrante, Eloá ficou paralisada, incapaz de decidir. A pergunta que ecoava em sua mente não era apenas sobre salvar a si mesma, mas sobre quem realmente representava a verdadeira face da traição. Enquanto todos se preparavam para a próxima ação, a realidade parecia tão afiada quanto a lâmina adiante. E a verdade talvez estivesse prestes a ser liberada de uma forma que ninguém esperava. Eloá estava paralisada, o coração disparando, enquanto observava Lorenzo no meio do caos. As palavras dele cortavam como lâminas. Eu sei que você não tem muito tempo, mas você precisa saber. A verdade é mais perigosa do que imagina. O pânico dominava seu olhar e Eloá mal conseguia processar. O que ele queria dizer? Um grito atravessou a sala e a tensão era quase insuportável. Todos se viraram quando um dos homens de terno, ainda com um brilho ameaçador nos olhos, avançou para Lorenzo. Você não devia ter voltado. O homem rosnou, a raiva escorrendo de cada palavra. Lorenzo se virou, sua expressão desafiadora, mas havia um pequeno tremor em suas mãos. Era evidente, tinha medo. Eloá sentiu um aperto no peito. Lorenzo, o que você sabe? Por favor, me diga. Ela estava a poucos passos dele, mas a distância parecia infinita. Ele hesitou, olhando para a multidão em pânico e depois para sua mãe, Lúcia. Eu não tenho tempo, Eloá. Você precisa entender. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um estrondo estrondoso ecoou pela sala e o chão tremia sob seus pés. Eloá viu um homem caindo ao chão, um brilho de metal no ar. Era como se o mundo tivesse congelado. Corra! O grito de Clara cortou a confusão e Eloá se virou. O homem que havia caído não era Lorenzo.
Era alguém que tinha vindo para fazer um trabalho sujo, alguém que agora estava caído, a vida escorrendo dele. Lágrimas encheram os olhos de Eloá, mas não havia tempo para lamento. O homem mascarado, que estava se aproximando, parou diante dela. Você não é mais bem-vinda aqui, Eloá, ele disse, a voz sombria. Então, sem pensar, ela reagiu. Eu não vou deixar que você faça mais mal. Em um impulso, ela olhou para Lorenzo. Se você sabe de algo, agora é a hora. Mas ao olhar para Lorenzo, ela viu uma expressão que jamais esperaria. O desprezo. Eloá, você não entende. Este jogo é maior do que você e eu. Ele estava se afastando dela. E algo dentro dela quebrou. Você estava me manipulando o tempo todo. A acusação saiu como um rasteiro cortando o ar ao seu redor. O desespero crescia e Eloá sentiu que todos os laços se rompessem. Não era mais sobre eles. Era sobre sobrevivência. E cada um estava por si. Você não é quem eu pensei que fosse, Lorenzo. As palavras ecoaram como um disparo. O que mais ele escondia? As lembranças da lua de mel se desfazendo rapidamente, enquanto um ralo de impossíveis verdades se abria diante dela. Clara fez um movimento súbito, empurrando um dos agentes de terno. Ele está jogando um jogo e você não faz ideia do que realmente está acontecendo. A cada palavra, a confusão se aprofundava. Eloá olhou para Heitor e viu um amigo que também estava abalado, mas sem respostas. Heitor, você sabia? Mas antes que ele pudesse responder, um terceiro homem apareceu. Seu olhar frio cortando a sala como uma lâmina. É hora de terminar isso. Ele ergueu um dispositivo que brilhava ameaçadoramente. Se visse se mover, não haverá como voltar atrás. O desespero tomou conta de Eloá e toda a verdade começou a se moldar em seu cérebro. A reviravolta que Lorenzo havia proposto não se tratava apenas de segredos familiares, mas de um sistema de mentiras profunda como o oceano. Mas quem entre eles era realmente confiável? Tudo se revirava dentro dela e o futuro tornou-se um abismo. Então, de repente, a sala escureceu em um giro abrupto. Eloá ouviu um estrondo, seguido por uma luz ofuscante que parecia vir do céu. Uma luz brilhante se espalhou e, quando seus olhos se ajustaram, viu uma figura familiar. Pai! É ele! O homem que todos pensavam estar morto, mas que ali estava com um olhar determinado. Todos em volta pararam. O homem, que era um fantasma da sua infância, agora se apresentava como a solução para o mistério que envolvia a família. Ele ignorou o caos e caminhou em direção a Eloá. Nós temos muito o que discutir. Você está vivo? Eloá mal conseguiu acreditar. A presença dele trouxe um turbilhão de emoções, confusão e alívio. Mas, ao mesmo tempo, a realidade atingiu como um soco no estômago. Onde você esteve? Foi uma armadilha, tudo isso. Ele respondeu com uma voz grave. O homem que estava prestes a apertar o gatilho hesitou. E o clima se alterou abruptamente. Eles queriam te levar. Não vão ganhar. Eloá sentiu que o chão sob seus pés se movia. O que isso significava? O que mais estava escondido sob esse manto de segredos? A luz do pai era um farol na escuridão, mas não havia tempo para pensar.
O gesto dele se transformou em um movimento rápido e decisivo, envolvendo Eloá num abraço pesado. Eu vou te proteger, ele disse. E nesse momento, todos os olhares se voltaram para a cena. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, enquanto as verdadeiras lealdades se tornavam dúvida. O que isso significava para Lorenzo, para Heitor, para Clara? Mas mais perguntas surgiram. Se ele estava vivo, o que tinha feito todo esse tempo? O que aconteceria agora? Eloá sentiu um nó na garganta. A tensão no ar era palpável e, de repente, a verdade que buscava parecia mais distante do que nunca. Agora você precisa escolher, Eloá, disse o pai, e as palavras ecoaram angustiosamente. Havia um caminho à frente, mas que verdade se desdobraria! O sino do hotel ainda tocava distante, e a noite agora ameaçava ser apenas o começo. Eloá estava lá, os olhos arregalados, enquanto o pai a envolvia em seu abraço. O mundo ao redor parecia ter parado. Era como um filme de terror e uma cena de reencontro, tudo ao mesmo tempo. Mas enquanto seu coração batia descontroladamente, perguntas fervilhavam em sua mente. Por que você sumiu? O que está acontecendo? A necessidade de respostas a esmagava, mas o caos do momento a impedia de pensar com clareza. Eloá, ouça! O tom do pai era urgente, quase desesperado. Ele olhou ao redor, a tensão palpável. Eles não virão apenas atrás de você. Eles estão atrás de mim. Precisamos sair daqui agora. Um ruído ensurdecedor ecoou no saguão. Um grito, alguém caindo, e a agitação da multidão aumentou. Eloá virou-se, os olhos seguindo o movimento. O homem mascarado que estivera ameaçando Lorenzo agora estava estendido no chão, uma poça escura de sangue começando a se formar ao redor dele. O pânico se espalhou como fogo. O que estava acontecendo? Parem! Isso não é uma festa! Lorenzo gritou, mas sua voz foi perdida na confusão. Os homens em ternos escuros começaram a se mover, organizando-se como se fossem uma tropa em campo de batalha. Antes que ela pudesse digerir isso, uma mão firme a puxou para trás. Eloá, nós precisamos sair! Ele é meu pai, precisamos ajudar! Ela protestou, tentando se soltar de Heitor, mas ele a segurou com firmeza. Mas ele teve todo esse tempo, ele nem mesmo estava aqui. Por que agora? O que mais você não sabe? E o que fazer com Lorenzo? As palavras dele eram um turbilhão e ela sentiu a confusão despedaçar sua confiança. Precisamos de respostas e precisamos agora. A verdade pode nos custar a vida. O impulso alimentava cada palavra de Heitor. Eloá se voltou para o pai. Você precisa me contar a verdade. Tudo, agora! Mas o olhar do pai estava distante, passando de pânico a algo mais. Determinação, raiva. Não sabia. Então, como num clique, a sala ficou em silêncio. Uma nova figura entrou e o mundo pareceu parar novamente. Era uma mulher, de pé, com expressões conhecidas e outros olhos. Eloá reconheceu-a imediatamente. Era Júlia, a repórter que tinha sido dada como desaparecida e que tinha sido o fio da meada em toda essa trama. Assim que a mulher abriu a boca, a tensão explodiu novamente.
Eloá, eu tenho algo a te dizer. Algo terrível. A voz dela tremia e os murmúrios da multidão voltaram a crescer. Você precisa saber que tudo isso... Mas antes de terminar, um disparo interrompeu Júlia. Um som agudo que fez o coração de Eloá saltar. Alguém gritou e o pai dela se virou, protegendo-a. Mas no movimento, até mesmo ele parecia ser atingido por um golpe invisível. O corpo de Júlia caiu. E com o impacto do chão, a verdade arrancou-se do tecido da realidade. O impacto foi devastador. Por um momento, o presente e o futuro pareceram colidir. O que era um reencontro tinha se tornado um pesadelo. E a verdade que vinha à tona era de gelar o sangue. Por que Júlia estava ali? Qual era a conexão dela com a família? À medida que o caos se instalava, Eloá sentiu o mundo desmoronar. Olhou para Heitor, só para descobrir que ele a olhava com desprezo. O que quer que ele soubesse a respeito da situação parecia mudar tudo. O que você sabe? Ela o questionou, a voz quase falhando. O desespero começou a tomar conta e o nó na garganta fez sentido mais do que nunca. Eu não posso te dizer agora. Não assim, ele disse, a respiração pesada. Então ela percebeu que a verdade estava muito além daquilo que imaginava. Algo mais profundo que seu casamento. O tiro tinha sido um aviso. E o que estava em jogo era mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. As várias reações ao seu redor começaram a afastá-la da realidade. Clara estava no chão, tentando entender algo. Lorenzo estava lá com um olhar que alternava entre confuso e alerta. O que era um momento de esperança tornava-se uma descarga elétrica de verdades devastadoras. Por que eles estão fazendo isso? Eloá perguntou, quase em sussurro. Mas ninguém tinha respostas. O futuro estava ali, prestes a se desdobrar em um pesadelo ainda mais profundo. E com cada segundo que passava, ela percebeu que todos na sala estavam agora em perigo. Sabe-se lá até onde chegariam para descobrir o que realmente estava acontecendo. Um outro disparo ecoou, seguido de gritos de pânico. Uma bola de fumaça surgiu. Eloá respirou profundamente enquanto lutava para entender. A escolha estava nas suas mãos, mas a verdade parecia mais distante do que nunca. E todo mundo estava prestes a descobrir que as revelações viriam a um custo devastador. Eloá sentia o peso da situação. O corpo de Júlia no chão se destacava em sua mente. A cena caótica ao redor ensurdecia seus pensamentos. O olhar de Lorenzo, que antes tinha confiança, agora expressava desespero e medo. Os homens internos escuros se moviam como sombras ameaçadoras, preparando-se para um ataque. Porra! O pai de Eloá a puxou, mas ela hesitou. O peso da verdade estava prestes a esmagá-la. Por que você nunca me disse que estava vivo? Suas palavras saíram com um misto de indignação e alívio. O universo que conheceu estava desmoronando e cada segredo que emergia a arrastava ainda mais. Eloá, precisamos sair agora! A urgência na voz dele fez seu coração acelerar. Ao olhar para Heitor, viu a confusão nos olhos dele, mas também uma determinação que não havia percebido antes. Confiar nele, Eloá, ele disse. E dessa vez ela acreditou. Uma luz intensa ofuscou a sala, seguida por um som estrondoso que fez todos recuarem. O homem mascarado tinha um dispositivo em mãos e seu olhar
era mortal. Ninguém sairá vivo! Ele gritou, a raiva vibrando na sala. O medo se transformou em pânico e os gritos ecoaram como um lamento coletivo. Pai, me diga o que está acontecendo! Eloá implorou, seu corpo tremendo de adrenalina. Ele respirou fundo. Eles estão atrás de segredos que podem derrubar mundos, Eloá. Precisamos usar isso a nosso favor. Ele apontou para Lorenzo, que estava se levantando com a expressão decidida. Ele tem informações cruciais. Por que deveria confiar nele agora? A tristeza e a traição pulsavam nas palavras de Eloá. Lorenzo, percebendo a hesitação, se aproximou devagar, os olhos transmitindo sinceridade. Porque eu sou o único que sabe como isso termina, ele admitiu, sua voz baixa. Se nos unirmos, poderemos expor toda a verdade, juntos. O silêncio pairou enquanto Eloá processava suas palavras. E se você estiver apenas me manipulando novamente, não sei mais em quem confiar. A frustração a fazia querer gritar, mas havia uma pequena chama de esperança dentro dela. O peso na sala mudava, a tensão estava atingindo seu pico. Eloá, a verdade é perigosa, mas permanecer na ignorância é ainda pior. Temos uma chance de acabar com isso agora. Seu pai segurou seu braço e a conexão parecia real. Ela olhou nos olhos dele. Finalmente entendendo que a segurança era uma ilusão. Um novo disparo ecoou e todos na sala inclinaram-se em pânico. O tempo parecia parar enquanto o homem mascarado caía, desarmando o clima de desespero. Mas o eco do disparo ainda pairava. Lágrimas escorriam pelo rosto de Eloá, enquanto o olhar de Julia a perseguia. Uma onda de dor a atravessou. Precisamos ser rápidos! O tempo está acabando! Heitor gritou, puxando novamente Eloá para fora daquela cena que estava prestes a desmoronar. Nesse tumulto, as peças começaram a se unir. Vamos, agora, antes que ele recupere a consciência. Com determinação, Eloá olhou para a porta. Em um movimento rápido, as cores começaram a desfocar, como se o futuro estivesse à vista. Eles correram pelo saguão, com cada passo reverberando como um eco de uma nova chance. Eloá sentiu que finalmente estava no caminho certo. Juntos, ela disse para todos, sua voz firme, e enquanto avançavam, um novo propósito nascia dentro dela. A noite ainda armazenava segredos, mas Eloá sabia que estava fazendo a coisa certa. No final, a verdade era a única arma que ela tinha. E saber que o amor, a confiança e a esperança poderiam vencer era o primeiro passo. A luz da lua iluminava a saída enquanto corriam para o desconhecido. O caminho ainda estava nebuloso, mas ela precisava descobrir o que ainda estava por vir. Uma nova jornada estava prestes a começar e enquanto ela avançava, uma nova história se formava. Ao fim dessa trama, se você amou essa jornada e quer mais histórias que te prendam assim, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma história exclusiva que vem por aí. Esmague o botão de like, porque cada clique conta e alimenta o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final bombástico. O que será que vai acontecer a seguir? Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho eletrizante. Mostre que você é um verdadeiro fã.